Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Rômulo Sampaio e hoje trago mais uma dica. E junto à dica eu vou estar trabalhando reflexão sobre o que eu passei, né, experiências pessoais dentro do tema e outras. Veja bem, olha, a coisa mais importante que tem para um concurseiro é o edital. Porque o edital é onde está contida todas as regras do seu concurso, né? Quanto às questões, muitas vezes o edital traz a subdivisão dos assuntos, né? Porque tem um conteúdo programático que vai estar presente e ele pode destrinchar no sentido de dizer português, 10 questões, informática, 8, isso é de muita valiosidade. Ou mesmo colocar conhecimentos básicos, 50 questões, conhecimentos específicos, 70, se for o Sebrasp, né? Entender que se você errar uma questão, perde outra. Tipo assim, já aconteceu o caso em minha vida de colegas dizerem assim: houve fraude nesse concurso. Eu disse: como teve fraude? Eu acertei 80 questões e não estou lá na lista. Eu digo: ah, tá. Você fez quantas questões? Eu fiz a 120. Eu errei 40. Eu digo: irmão, se você errou 40 menos 80, você tem 40 pontos líquidos. Então qual foi a nota de corte? Ah, foi 67. Eu digo: então você está fora, irmão, porque ele não leu o edital. E mais à frente tem a questão de ter estratégia de como fazer a prova. Você pode fazer múltiplas questões, que pode haver cortes de pontuação a cada questão errada. Como assim? Você pode fazer cada questão errada, cortar 0,25. Então é importante ter isso em mente. Mas além dessas regras, que vai dizer o tempo de duração da prova, porque você tem que fazer simulado baseado no tempo que você vai fazer de prova. Eu tenho 4 horas de prova e não tenho prova dissertativa. Beleza, são quantas questões? São 70 de 5. Se você observar, são muitos textos para você ler nesse tempo. Então você tem que treinar com provas no mesmo tamanho, num domingo ou em qualquer dia que você acha que é melhor para você, porque não tem regra. Não tem regra para nada concurso. A regra é você se dedicar e estudar. Exato, mas aí eu queria saber uma dica, mais na frente eu digo como é que eu fiz estudando isso aí, certo? Aí o que acontece? Você tem que fazer esse simulado dentro da regra. E principalmente, eu escolhi uma área. Qual área você escolheu? Eu escolhi segurança pública. Você tem que saber uma coisa: eu quero ser policial, mas antes de ser policial eu quero amar as disciplinas da área policial. Então o conteúdo programático vai dizer se você vai se adaptar ou não àquele edital. Eu quero carreira administrativa, olhe lá. E você pode olhar concursos similares, se você vai poder utilizar em muitos outros concursos o seu estudo daquele conteúdo programático. Se ele é um leque para novas oportunidades, perspectivas, tipo assim, 2023. Eu vou dar como exemplo sempre o governo federal. Está lá se estudando, tem muitos órgãos que enviaram os pedidos, os cursinhos ficam dizendo: ah, vai ter concurso, vai ter concurso. Ninguém sabe, mas vamos supor, a área administrativa haverão muitos concursos, autarquias, ministérios, e aí para o próprio Poder Executivo diretamente, e aí você vai lá e vê assim: cara, qual é edital que vai mais se similar aos outros? Você pode fazer esse estudo sozinho. Abra os editais anteriores de agências reguladoras, abra editais de área administrativa e veja você mesmo. Não precisa que alguém aqui na internet lhe diga como fazer. Você tem que criar essa expertise. Porque você vai ser servidor público, você vai estar só para fazer suas atividades. Então isso é muito importante, entendeu? E eu queria que vocês tivessem essa visão, esse feeling. Eu quero o quê? Então eu quero ver o conteúdo programático através do edital. O edital são as regras importantíssimas, leia com calma, porque ali mostra muita coisa importante: prazo de validade, conteúdo programático, como é que vai ser dividida a prova, o tempo de prova. Isso tudo é muito importante, porque muita gente vai para a prova perdida, não sabe nem ler o edital. Eu cheguei aqui, pronto, isso aí já está sem saber nem o que, é que vai acontecer ali. Então já é um candidato fadado ao insucesso. É óbvio isso aí, né? Então eu quero que vocês tenham isso em mente. E agora eu queria fazer assim um pensamento, da vida de vocês, porque assim tem que ter muita vontade para estudar. Você vai ter que abrir mão de muita coisa, não vou mentir. Muitas horas estudadas, é difícil, mas começa, se quem está querendo começar agora, começa ao pouco, 1 hora, 2 horas por dia, 3. Tem que ter esse equilíbrio para você não ficar doente, certo? Eu tive uma experiência muito negativa para mim mesmo, porque eu começava a estudar de manhã, só parava de noite. Eu estava desempregado, estava depressivo, ansioso. E aí eu entendo quando eu falo essas coisas para vocês, porque eu vivenciei esse momento muito ruim, negativo em minha vida. E não é por aí. Você tem que ter calma, estudar com equilíbrio, entendeu? Então vocês têm que parar e pensar assim: cara, como é que eu vou fazer isso aqui da melhor maneira possível para eu não ficar doente? É um ponto muito importante de você pensar. E também você tem que pensar assim: eu trabalho no comércio, eu não tenho tempo. Beleza, se você não tem tempo, procure criar um hábito.
de estudar ou acordar mais cedo, aí eu faço as coisas de casa, eu não posso. Mas quem não faz, estuda ali 1 hora antes do trabalho. Quando voltar, tenta estudar mais 1 hora. E vai ampliando esse horário de mais de 1 hora. À noite, quando chegar em casa, 2, 3 horas, como se você estivesse fazendo uma faculdade. Olha, eu saio do trabalho, para trabalho no comércio e faço faculdade. O cara fica 4 horas na faculdade, então você não precisa ficar 4 horas estudando, mas pelo menos 3 horas. Vai ampliando 1, 2, 3, até chegar no ponto ótimo. Eu consigo ficar 4 horas estudando. Pronto, estude ali, durma, acorde, relaxe, vá trabalhar, volte. Na hora que tiver com sono, pare e não estude. Porque você tem que pensar, daqui a 10 anos eu vou estar onde se eu não estudar? Vou estar na mesma vida dura. E se eu não estudar, o tempo vai passar. E se eu estudar, o tempo vai passar também. Então vou passar ele estudando e tentando conseguir algo melhor para minha vida, né? Tem que pensar assim, olha, você quer carro comissionado, é para você essa. Eu já fui. E é bom, é doce, é gostoso, mas não é seu emprego, é só um cargo político e você pode perder ele a qualquer momento. Então, para esses é que eu dedico um tempo especial. Estude, irmão. Aproveita. Eu trabalho no órgão público de 7 a 1, cara. Trabalho de 7 a 1. Vai estudar, meu irmão. Olha um edital e vai estudar. Não fique pensando que você é servidor público, não, que você não é. E vai ser amargo se você perder o cargo sem ter estudado. Eu senti essa experiência em mim e foi muito ruim. Então foi essa reflexão que eu queria falar sobre edital. E nos próximos vídeos vamos falar mais coisas que possam auxiliar vocês. Espero que eu tenha a continuidade de fazer um vídeo por dia. Tá difícil, aconteceram algumas coisas que não me permitiram, mas é isso que eu quero e desejo. Quero trazer aqui uma produção do bem para vocês. Vocês curtam, compartilhem para as pessoas que precisam estudar. E Deus abençoe a todos nós. E uma ótima semana.